Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meu povo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Voltando a gravar vídeo aqui no YouTube aos poucos. Quero pedir para vocês, né, perdão aí por eu ter ficado tanto tempo longe aqui do YouTube, mas teve um motivo e eu vou estar gravando o vídeo. Vocês vão saber quando eu gravar o vídeo, eu vou gravar explicando para vocês o porquê que eu sumi um pouquinho. Fiquei, acho que uns 3 meses longe aqui do canal. Mas agora eu tô voltando a gravar vídeo, gente. E quero convidar vocês a acompanharem aqui os vídeos do YouTube. Eu acredito, gente, que tudo tem um tempo, né? Às vezes a gente precisa dar uma parada, a gente precisa dar uma recuada. Eu faço isso todas as vezes que necessário. E a gente precisa compreender isso, né? A gente precisa entender as nossas limitações. Deixa eu me encostar aqui que é melhor. Entender as nossas limitações, as limitações do nosso corpo, e é necessário parar um pouquinho, tá? Então, eu já quero começar aqui com essa introdução, te dando uma satisfação e dizendo para você também que tá aí no canal, para você deixar o seu like, para você deixar aí seu joinha, para você compartilhar com alguém, deixar seu comentário, se você gostou do vídeo, se você vai gostar do vídeo que eu vou... Hoje é um vídeo de meditação, a gente vai meditar um pouquinho na palavra, porque essa era uma das ideias, né, de estar aqui no YouTube, trazer uma mensagem, trazer o evangelho, trazer uma palavra, uma meditação para aqueles que estão aqui. Então, se você está vindo aqui nesse canal, já saiba que você vai encontrar isso aqui, tá? Né, o canal Rose com Propósito, porque tem propósito desse canal, e então você sempre vai ver esse tipo de vídeo aqui, né? Vídeo de devocional e vídeo de assuntos, de outros assuntos, né? Se você não tá chegando aqui agora, então você vê os vídeos anteriores. O formato agora vai mudar um pouquinho, mas assim, nada de muita mudança, mas eu vou estar tentando mudar, tá deixando ele mais profissional, para que o YouTube vá entregando para outras pessoas também esse vídeo. Tá bom? Hoje eu quis gravar aqui no meu quarto, não reparem aí, coloquei um retrato aí, mas tá aparecendo toda a minha cama, mas não tem problema, gente, foi o melhor lugar que eu achei para gravar, bem claro aqui. Bom, gente, quero falar com vocês hoje sobre a meditação que está lá em Abacuque, no capítulo 2. Deixa eu ver aqui. No capítulo 2, no versículo 4. Se você quiser acompanhar, abre aí. Eu não sei qual é a tua versão, a minha versão é a Almeida Corrigida, João Ferreira de Almeida Corrigida. Então, eu vou falar sobre duas passagens, tá? Só duas, mas eu quero desenvolver. Eu devo ir em outras passagens, mas eu não vou abrir, eu só vou falar, vou citar. Aí, conforme for, eu vou deixando aqui escrita para você qual é a passagem para você ir lá analisar, tá bom? Então, nessa passagem, hoje eu estava escutando uma pregação e estava pensando sobre isso. E é algo assim que Deus sempre, o Espírito Santo sempre tem assim ministrado ao meu coração, porque vem à minha mente sempre isso, sabe? Sempre de falar sobre isso, que para que a gente possa estar tendo entendimento da palavra, a verdade da palavra, né? Porque hoje em dia, pessoal, existem muitas pessoas que estão indo por caminhos que acham que é o caminho verdadeiro, né? No último vídeo eu falei sobre isso, falei sobre uma, é, uma, um vídeo que eu tinha visto e que essa pessoa do vídeo, ela estava falando umas coisas assim que são heréticas, né? Não são verdadeiras, não são bíblicas, né? Não é verdade. Então, nós que conhecemos a Cristo, a gente precisa pregar o evangelho da verdade, né? Pregar a palavra da verdade, é isso que Deus requer de nós, é isso que Deus espera de nós, né? Uma vez que ele diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? E esse é o principal desejo do Senhor. Esse é o nosso primeiro ministério, é falar de Jesus para que as pessoas conheçam a Cristo, né? Para que as pessoas saibam quem é Deus, o que ele fez, né? Por nós.
o que ele fez naquela cruz, quão importante, né, como eu falei ontem nos status, no vídeo curto que eu gravei, quão importante foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus, né, naquela cruz. Isso nós somos os instrumentos de Deus, né? Como eu já falei outras vezes, eu não sou pastora, eu não sou missionária, né? Embora nós somos missionários, né? Querendo ou não, por esse título que Deus nos dá de servi-lo, né? De servir a Deus. Então, eu sou apenas uma serva de Cristo, gente. Um dia eu tive um encontro com o Senhor, um dia Jesus chamou ao meu coração, eu entendi esse chamado. Em outros vídeos eu conto um pouquinho do meu testemunho. Não foi algo assim muito fácil para mim, mas né, eles já estão dizer que falam por aí, se você não vai por amor, você vai pela dor. Na verdade, a gente, depois que eu conheci a palavra, esse ditado aí é meio estranho, né? Mas no meu caso, eu fui para Cristo numa fase muito difícil. Às vezes a gente vai, Deus nos coloca ali num lugar para a gente despertar, né? Para a gente acordar, porque a gente está indo por um caminho errado. Então comigo foi assim. Mas aí se você quiser ver, você tem que ver os meus outros vídeos, tá bom? Que eu deixei um pouquinho do meu testemunho. Um dia eu vou contar o meu testemunho por completo, como que eu me converti, o que aconteceu. Né, eu fiquei igual Paulo, igual Abacuque não, igual Jonas, né, na barriga do peixe, espiritualmente falando, né, porque eu fiquei num estado muito difícil e depois eu reconheci que eu precisava de Jesus, que eu não era nada sem ele, que a minha vida era uma vida miserável antes de eu conhecê-lo e que eu precisava de verdade do Senhor, do meu Criador, para que eu pudesse me levantar, para que eu pudesse ser restaurada e assim cumprir com aquilo que Deus me chamou, né? Cumprir com o propósito de Deus. Então vamos à palavra que eu já falei bastante aqui. Então diz assim lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a tua alma se incha e não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. E aí, lá em Romanos, também tem essa passagem. Acho que são 2 vezes, né, que tem essa passagem. Em Romanos 1, no capítulo 17, diz: pelo que nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, gente, eu quero desenvolver aqui com vocês um pouquinho, né, sobre essa passagem, porque essa passagem, ela fala do justo, né? E às vezes as pessoas confundem o justo com a pessoa justa, no sentido de, eu sou justa porque eu pago as minhas contas em dia, eu, né, não faço nada de errado, eu sou íntegro, eu sou... Não que isso seja ruim, tá, gente? Isso é bom, né? Graças a Deus pelos justos, né? Pelos justos, olhando por esse lado de justo, né? Aquela pessoa que é íntegra, aquela pessoa que ela não faz mal a ninguém, aquela pessoa que paga seus contas em dias, o homem ou a mulher que não trai o seu cônjuge, né, que dá uma boa criação aos seus filhos, e existem muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a Cristo, mas são pessoas justas. Mas esse justo que Deus está falando aqui, através da boca do profeta Abacuque e através da boca de Paulo, não é esse justo. Essa justiça que Deus está falando é a justiça de Deus, é o justo justificado, é a justiça que Deus fez através de Jesus, né? Quando Jesus morreu na cruz e nos justificou, né? Pelo pecado, porque éramos pecadores. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado de Adão. Né? Muitos não compreendem isso, às vezes os seres humanos, por causa do seu orgulho, por causa da sua prepotência, por causa da sua altivez de espírito, né? Ele não aceita essa palavra. Ele acha que, né, que ele é e isso é de todos nós seres humanos. Talvez eu já pensei assim um dia. Eu acredito que sim. Talvez você que me visualiza aqui, você não conhece a Cristo, você pensa assim, mas eu sou bom, né?
eu sou bom, eu sou justo, né? Só que esse justo que Deus está falando de novo, não é esse justo, gente. É o justo justificado. Aí eu quero entrar numa justificado pela cruz de Cristo. Cristo nos justificou, né, pelo seu sacrifício, mais uma vez. Né, antes nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas aí Jesus nasceu, né? Nasceu de uma virgem, morreu, viveu, né? Cumpriu o ministério durante três anos, o ministério, né, da pregação, enfim, pregou a palavra, levantou os discípulos, né, para darem continuidade ao chamado da igreja, né? Os discípulos de Jesus, depois que Jesus morreu, eles continuaram, né? E Jesus, ele morreu na cruz por nós, né? Em Isaías está escrito aqui o castigo que estava sobre nós, o pecado que estava sobre nós, né? Que era nosso, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados de quê? Sarados do pecado, da pior doença que existe, né? Que é o pecado que está em nós. Que está em nós por conta do erro de Adão, lá no Jardim do Éden, que comeu o fruto, e que Eva comeu, deu para ele o fruto, e a partir dali toda a humanidade ficou debaixo do jugo do pecado. O pecado entrou no mundo. Então, esse justo é o justo justificado por Cristo, aquele que já reconheceu que é pecador e que precisa de um Salvador, e esse Cristo Jesus, tá bom? E também, hoje em dia, gente, algo também que Deus colocou assim no meu coração, que as pessoas, elas, o sentimento, as emoções das pessoas estão muito afloradas nessa época, né? Nós vivemos um tempo em que a tecnologia está muito, né, está se expandindo e está crescendo, cada dia mais você consegue viajar por lugares que você nunca viu por apenas abrindo o celular e indo no site, né? A tua mente viaja, você não está lá, mas a tua mente está. E olhando pelo lado do evangelho, né, as pessoas veem muitas pregações, as pessoas, né, o evangelho falso, o evangelho, as doutrinas falsas se espalharam pelo mundo afora. Os falsos profetas, né, eles viram uma oportunidade de né, alcançar pessoas e trazer essas pessoas para um evangelho falso nesse tempo, né? Paulo falou que haveria um tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, mas que ouviriam a palavra, mas teriam a verdade, mas teriam comichão nos ouvidos. E aí eu fico pensando naquelas pessoas. Eu, por exemplo, eu recebo muitas pregações falsas de pessoas que são cristãs e que acompanham pregadores que não são pregadores que pregam o evangelho verdadeiro, né? Não são. Por que que a gente sabe disso? Por causa da forma da doutrina deles, né? Pregadores que estão acostumados a apresentar copo d'água, né? Entra também o sincretismo religioso, que é tudo que não vem da palavra. Eu não sei ainda explicar, eu vou deixar explicado aqui para vocês o que é sincretismo religioso, né? Porque eu não sei explicar. Só que eu sei o que é, mas não sei explicar. Mas vou deixar aqui para vocês saberem o que é. E aí, essas pessoas, elas acham que esses profetas, eles pregam a verdade, porque eles estão falando ali algo que mexe com as emoções das pessoas, algo que mexe com o sentido das pessoas, algo que garante uma coisa assim rápida, né? E as pessoas estão enganadas, né? E aí, tudo isso envolve a questão de você pensar que tudo aquilo tem algum efeito, né? Que tem algum efeito e às vezes tem um efeito até sobre a salvação. Mas não, gente. Como diz essa palavra, o justo viverá da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra,
né? A palavra é pela palavra que nós conhecemos a Cristo, é pelos ensinamentos da Bíblia que nós sabemos quem é Deus. Como que nós vamos conhecer o nosso Deus e não vamos conhecer sem conhecer as Escrituras Sagradas? Então, repare a minha Bíblia, gente. Essa Bíblia aqui é super antiga, a gente tá... Vamos comprar uma capa para ela. Porque toda vez a gente tá para comprar, esquece. Mas ela é aquela Bíblia assim que a gente usa muito, eu e meu esposo. A gente usa. Ela tem nos servido bastante. Então, gente, vai voltando aqui. E tudo isso é porque as pessoas olham uma pregação dessa, né? Olham uma pregação falsa, vem uma pregação falsa. Elas acham que aquilo ali afaga alguma coisa dentro da alma dela, né? Dentro daquilo que... E esses pregadores, eles sabem muito bem usar, né? Essas artimanhas para poder tocar nos sentidos da pessoa. E aquela pessoa traz aquilo como uma verdade para a vida dela e ainda espalha aquilo para outras pessoas, né? Ainda espalha aquilo para outras pessoas e o inimigo sabe que tem muita gente que está enganada e aquilo vai se propagando. Então, meu povo, você que me visualiza aí, é tempo de nós pregarmos a palavra. É tempo de nós pregarmos o evangelho da verdade. Contra a Bíblia não há argumentos. Contra a Bíblia não há, né? Não há argumentos. De novo, a nossa regra de fé e prática é as Escrituras Sagradas. As pessoas que veem uma pregação assim, não são bereanos, não pegam a Bíblia para conferir se o que ele está falando ali é verdade, elas estão sendo enganadas. Então, nós precisamos usar a nossa boca, usar aquilo que nós temos, para que o Senhor, o instrumento que Deus já nos deu, porque às vezes nós ficamos até pensando, mas eu tenho que orar como é que fala? Para que Deus me dê os dons, mas Deus já nos deu o dom. Nós já recebemos todos os dons. O que está faltando em nós? O que falta em nós? Nada. Verdade, gente, que não é errado orar por dons, né? Não é um erro orar por dons, nós temos que orar. Mas também nós temos que buscar em Deus. E como buscar em Deus? Orando e lendo, né? Agindo, orando e buscando nas Escrituras Sagradas. Em Efésios, no capítulo 1, no versos 3, diz: Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, indicando que essas dádivas já são concedidas pela posição celestial que está ligada à união com Cristo. Quando nós estamos unidos com Cristo, nós entendemos quem somos, por que nascemos, o que Deus quer usar, né? Como Deus quer nos usar, o que Deus tem desenvolvido dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, está de acordo com a palavra, está de acordo com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, sabe? Então, que esse seja o nosso sentimento de entender que nós somos servos do Deus Altíssimo e que Ele quer realizar a obra dEle, alcançando vidas através da nossa vida, através do nosso modo de vida, através sim dos dons que Ele tem nos concedido através do Espírito Santo. Então, gente, hoje é isso, o vídeo. Se esse vídeo te edificou, se edificou sua vida, mande para alguém, comente aí, deixe seu comentário para abençoar aqui, para que esse vídeo alcance outras pessoas e para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Nós estamos tão carentes hoje em dia de pessoas que vêm e pregam a verdade, né, aqui no YouTube. Então, é isso que Deus tem colocado no meu coração, é isso que eu tenho me esforçado para fazer. Gente, não é fácil daqui, tá? Não é fácil, porque eu tenho... hoje, por exemplo, é quarta-feira, eu tô gravando aqui, eu vou gravar outros vídeos também para deixar pronto. Então, é o dia inteiro aqui, a tarde inteira, na verdade, e depois tem que editar, depois tem que fazer a thumbnail. Então, a única forma que você pode me ajudar é deixando o like e com todo carinho, deixando aí seu comentário, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.
Tchau!